Bonjour, bonjour! Como vocês estão? Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Juliana Carvalho e nesse canal eu falo como que é a minha vida na Bélgica, a minha vida de imigrante. Eu partilho com vocês a minha experiência. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E aproveita para deixar as suas dúvidas de como é morar na Bélgica, morar na Europa, aqui embaixo nos comentários. Gente, hoje é o primeiro dia de aula do meu filho Alexandre Gabriel, tá? Então eu vou partilhar com vocês como que é esse retorno às aulas, inscrições, essas coisas todas, tá? Como já deu para perceber, eu estou aqui de cara lavada, vou aproveitar e vou me maquiando, porque eu gosto de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de rentabilizar o meu tempo. E como eu tenho que me maquiar, porque eu tenho que fazer vídeos, eu tenho que conversar com pessoas, tenho reuniões para poder fazer hoje, né? Porque eu trabalho, né? Então, eu já vou aproveitar para fazer as duas coisas, juntar o útil ao agradável, tá bom? O que que acontece, gente? Aqui na Bélgica, primeira coisa, aliás, aqui na Europa, né? O ano letivo começa agora, né? Tipo, supostamente em setembro, apesar que hoje é 24 de agosto de 2026, tá? Normalmente em Portugal, as aulas começam lá pro dia 15 de setembro. Pelo menos era assim na época que eu morava lá. Se mudou, me conta aí nos comentários. Fala assim, Ju, mudou, já não é mais 15 de setembro. E também na região que eu morava, né, gente? Porque a gente também tem que ver que as nossas experiências não é a verdade absoluta. Na região que eu morava, na escola que minha filha estudava, as aulas começavam por volta de 15 de setembro, tá? Aqui na Bélgica já é diferente, começa final de agosto. A do Alexandre Gabriel, por exemplo, começa hoje, dia 24 de agosto. É uma segunda-feira. A aula da Alexia vai começar, eu acho que sexta-feira, mas vai começar mesmo lá só no dia 7, que vai ser na segunda, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que a Alexia tá no secundaire e o Alexandre Gabriel está no primaire. Acho que é assim mesmo que fala. Ele tá no primário e a Alexia tá, né, no secundário, é isso. Então tem essa diferençazinha. Eu recebi uma mensagem ontem de uma pessoa que está em Portugal e quer vir morar na Bélgica e tem filho. E ela estava com a dúvida de quando começava as aulas aqui na Bélgica. Então, pronto, está respondido. As aulas começam no comecinho de final de agosto, comecinho de setembro, tá bom? Outra coisa importante que ela me perguntou, se pode, se pode inscrever a criança fora desse horário, desse tempo. Sim, pode. Vamos supor, se você chegar na Bélgica em outubro, você vai inscrever a criança em outubro. Você vai chegar em janeiro, você vai inscrever a criança em janeiro. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui na Bélgica, eu cheguei final de fevereiro. Então, eu inscrevi eles, né? Eu cheguei, a primeira coisa que eu fui procurar foi inscrever meus filhos na escola, mesmo porque aqui na Bélgica a criança não pode ficar sem escola, tá? Então, há muita atenção nisso, tá? Com filho, vai vir com filho, já coloca a criança na escola, já inscreve a criança. E Ju, como é que eu faço para poder inscrever meu filho? Você tem dois caminhos. Ou você pode ir diretamente nas escolas, eu fiz isso, e dei com o bus na água, dei com a porta na cara. E foi na escola que meu filho estuda até hoje, a escola que a Alexia sempre estudou. Por quê? Eu fui lá com uma brasileira, ela chegou na porta, perguntou, eu gostaria de saber se tem vaga. Na porta mesmo. E a pessoa da portaria falou, não, não tem. Aí eu falei, eita porra. Aí, só que eu queria que eles estudassem nessa escola. Por quê? Porque era perto de casa, porque era o bairro que supostamente eu ia trabalhar. Então, para mim, seria muito bom se eles estudassem nessa escola. Então, o que que eu fiz? Eu pensei, quando eu fui para o Brasil, porque antes de vir para a Bélgica, eu fui para o Brasil, né? Porque meu padrinho estava doente, eu quis ficar lá um tempo com ele. E aí, quando eu cheguei lá, eu queria que a Alexa estudasse na escola que meu primo estudava.
Por quê? Porque a Alexia, né, era uma coisa nova para Alexia, ela poderia estranhar, ter dificuldade, então eu pensei, não, eu quero que a Alexia estuda junto com o Gustavo. E aí eu peguei e fui segui o conselho de algumas pessoas e eu fui no Ministério de Educação para conseguir a vaga para a Alexia naquela escola. E expliquei a situação, expliquei que a gente tinha vindo de Portugal, que ela, né, que eu estava com medo dela não se adaptar e tá, tá, tá. E o que que eles fizeram? Eles colocaram a Alexia naquela escola junto com meu priminho. Não eram da mesma sala, porque ele é um ano mais velho que ela, mas foi na mesma escola, que foi assim excelente para adaptação dela, né? Então eu fui e falei assim, não, gente, eu tenho que ir no Ministério da Educação aqui na Bélgica. Eu tenho que ir. Aí eu fui e falei com um amigo meu, aí ele falou assim, Ju, aqui na Bélgica tudo funciona na comuna. Se você quer tratar de alguma coisa na comuna, vamos lá. E ele foi comigo. Peraí. Aí nós fomos na comuna. Chegando na comuna, o que a comuna fez? Ligou para a escola e falou que tinha uma criança que era para poder ser matriculada. E matriculou, entendeu? Então, ou seja, você pode ir direto na escola, que eu não aconselho, ir sozinha na escola, mas se você tiver um francês ratatá, que era o que eu tinha na altura, eles nem iam entender que você estava ralando. Então, eu prefiro ou mandar o e-mail para a comuna, tá? Ou pedir alguém que fale um francês melhor do que o seu para ir com você. Beleza. E pode ser em qualquer altura. Obviamente que aí vai se adaptar à criança, né, gente? Vamos supor, a criança, ela vai primeiro. Tem escolas que tem uma classe que se chama Passarelle, que é para a criança aprender o francês, tá? E tem escola que não tem Passarelle, que é igual a escola da minha filha. Aqui na escola da minha filha já caiu já na sala normal, tipo assim, e aprendeu com 3 meses, já tava falando francês e isso e aquilo. Ela repetiu de ano, tá? A professora me chamou e falou assim, que ela poderia passar de ano, mas que aconselharia ela repetir, que era para ela pegar uma base melhor de francês, para ela poder, então, fazer faculdade. Porque aqui na Bélgica o estudo é dividido. É profissional, técnico e general. General é quando a criança vai já está sendo preparada para fazer faculdade direto, né? Técnico é para fazer esses cursos técnicos e profissional para fazer curso profissional. Pronto, é mais ou menos assim. E aí ela falou que a Alexia poderia fazer o general, então que aconselhava a Alexia a repetir de ano. Então a Alexia quase morreu, quase infartou, porque ela não queria chumbar, mas eu falei se é melhor para ela, então que faça. E aí, o que que aconteceu, gente? A Alexia repetiu de ano e isso e aquilo. Beleza. Então, a criança, ela vai se adaptar, não precisa ter medo se a criança não vai falar o francês, vai ter dificuldade, que a criança se adapta muito bem. É que nem eu respondi mesmo para essa menina. Falei assim, ela estava preocupada também se a filha dela, os filhos dela, iam conseguir falar o francês, entender o francês. Gente, a criança aprende muito rápido. Difícil é o pai e a mãe aprender. Difícil são os pais aprenderem, gente, porque nós adultos, a gente tem a cabeça, né, cheia de coisa. É conta para pagar, é o aluguel, às vezes você ainda não achou a casa, é trabalho, é alguém no trabalho te enchendo a paciência. Olha, esqueci uma coisa lá em casa. Então a gente tem a cabeça cheia, né? A criança, não. Como a criança não tem a cabeça cheia, ela aprende rapidinho, meu amor. Não precisa preocupar com isso, não. O que importa é. Gente, eu esqueci o coisinha. O que importa é o pai e a mãe inscrever a criança na escola e deixa, vá. Deixa a criança na escola. Ah, uma coisa também muito importante. A Alexia, quando entrou na escola, ela tem o horário normal da aula, depois tem a garderie, que é como se fosse uma creche para depois do horário, né, gente? E o que que acontece? Eu não deixava a Alexia. Eu até buscava ela para almoçar em casa. Só que aí o diretor falou assim: deixa a Alexia na garderie depois do horário, só vem buscar ela quando a escola fechar, que é para ela se adaptar e falar mais rápido o francês. Gente, isso foi o remédio santo. Por quê? Por causa
que eu deixava a Alexia lá, ela levava o lanche dela. Muitas vezes ela comia em casa ainda, mas ela ficava na garderie depois do horário. Tipo assim, ao invés dela sair 3 horas da tarde, ela saía às 6. O que que ela fazia na escola? Ela brincava, ela fazia o para casa. Então, ou seja, ela estava ali o tempo todo se comunicando em francês. E isso foi muito bom para ela, tá? Então, uma dica para vocês aí que vão deixar os filhos na escola, não preocupa em buscar o menino na escola, não. Deixa o menino lá. Esse ano, eu nunca deixei o Alexandre, já deixei o Alexandre Gabriel da Garderie, já peguei ele 6 horas da tarde. Mas não por norma, sabe? A Alexia não, a Alexia ficava todos os dias na Garderie. O Alexandre Gabriel é só quando eu preciso, tem alguma coisa para fazer, um rendezvous, isso e aquilo. Mas, por norma, o Alexandre Gabriel não fica na Garderie. Mas esse ano eu acho que eu vou deixar, que é para ele poder desenvolver mais. Vou conversar com as terapeutas dele, com os médicos dele, para ver o que elas falam. Se elas falassem que sim, beleza, a gente deixa. Se não, vai continuar como tá. Ele vai sair no horário normal, né? Porque tudo a gente tem que conversar, porque pronto, ele, né? A gente tem que fazer as coisas com mais atenção, com mais cuidado e tal. Outra coisa, gente, na escola que o Alexandre Gabriel estuda, já contei no outro vídeo, quando a doutora falou quando a doutora falou que aconselhava ele estudar numa escola especial, a escola que ele estuda é uma escola normal, né? E o diretor falou assim: não, ele vai ficar aqui, a professora se adaptou muito bem e tal. O primeiro ano foi difícil, confesso para vocês que foi difícil. Foi uma professora que a gente não gostava muito, era uma professora assim, meio tal. No segundo ano, já foi uma senhora muito boa, gostei bastante. Depois passou para Madame Cati, que era uma pessoa também muito boa. Não, aí depois foi Madame Morgane, muito boa, muito boa. Depois a Madame Cati. Aí quando chegou na Madame Cati, foi assim, meu Deus do céu, maravilha. E aí ficou 2 anos. Ai, nossa, foi um alívio. Aí depois mudou de professora. Foi para Madame Najwa. Ai, meu Deus do céu. Aí foi aquela mudança. Será que essa professora vai ser boa? Será que ela vai, né, dar atenção que o Alexandre Gabriel precisa, não sei o quê? Gente, foi assim, a melhor coisa assim do mundo, sabe? Todas são boas, todas. Só a primeira que não foi, só a primeira. Que entendo, ela não sabia das limitações dele, era muito menino, meu Deus, era menino demais, aqueles meninos gritando na cabeça da mulher também, né? Vamos falar sério, a gente também tem que olhar o lado da professora. Depois, conforme, porque era tipo a creche mesmo, né? Maternelle. E depois, conforme foi passando de série, era menos alunos. Então, eu acho que as professoras conseguiam dar mais atenção. Aí, então, agora o Alexandre Gabriel ficou 2 anos com uma professora maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E no final do ano letivo, né? Que há 2 meses atrás. Há 2 meses, um mês e pouco atrás, ela falou assim: Juliana, pode ser que a gente que mude de professor. A gente não sabe, ainda o diretor não fez o cronograma anual, mas esperamos que ficamos. Se não ficarmos, o novo professor também vai ser muito bom isso e aquilo. E hoje, né, foi o primeiro dia de aula, fui lá com o Alexandre Gabriel e tal. E para minha preocupação, mudou o professor. Agora é um homem, um professor homem, ele parece ser muito gentil, muito assim, sabe? Receptivo com as crianças. Bonjour, mademoiselle, bonjour, mon grand. E tipo assim, foi bem legal. O Alexandre Gabriel ficou assim um pouquinho assim e tal. Eu já logo perguntei a ele se a Madame Najwa passou para ele o dossiê do Alexandre Gabriel e tal. E já falei que preciso vou enviar para ele o dossiê do Alexandre Gabriel, que é para ele entender como que funcionam as coisas, né? Porque, tipo assim, o Alexandre Gabriel, ele precisa. Não é que eu quero um tratamento especial pro meu filho, mesmo porque eu sei que não tem, na escola não tem. Mas o Alexandre Gabriel tem o tempo dele para tudo, sabe? Então, o professor tem que estar ciente, que é para poder, então, conseguir entender as limitações dele. Mas pronto, toda vez que muda de professor é assim, e eu acho que é assim que a maioria das mães, quando chega aqui na Bélgica, sente, né? Porque não sabe como que vai ser, se o professor vai entender seus filhos, porque, por exemplo, quando a criança chega e só fala o português, a criança tem certas limitações, que no caso do meu filho, que já está aqui, já fala francês, já está habituado, isso, aquilo, aquilo outro, foi alfabetizado em francês, as limitações dele são outras, mas eu acho que o sentimento da mãe é mesmo, né? Tipo assim, parecido.
mas no final das contas tudo dá bem, a gente só tem que olhar para a solução. Vamos imaginar que se ele não adapta com esse professor, a gente solicita que muda de sala, mas espero que não, porque o professor parece ser bem gentil. E é isso, gente. Me contem, o que que vocês acham daqui na Europa, daqui na Bélgica especificamente, as aulas, o ano letivo começar no finalzinho de agosto, ao contrário do Brasil. O ano começa agora pra gente. A escola, material escolar, daqui a pouco vem contas, por exemplo, eu acho que é agora. Não, já paguei. O IPT, o PVA já do carro já paguei. Mas tudo agora, sabe? Os acertos anuais. Gente, é tudo agora. Agora, para nós, é como se fosse janeiro, fevereiro do Brasil. Entendeu? O ano começa agora. Aí depois vem o Natal, que é maravilhoso, né? Vem o Carnaval, vem a Páscoa e tal. Mas o ano pra gente começa agora. E principalmente para quem se adapta à vida da Europa, tá? Entende mentalmente que agora o ano começou. O ano começou, meu bem. Voltamos de férias, crianças na escola, né? Planos para daqui para os próximos 12 meses, para o próximo ano letivo. Já estamos programando como vai ser as férias do próximo ano. É assim, o ano começa agora. Então, se você está no Brasil e quer morar, por exemplo, na Bélgica, já sabe que o seu ano vai começar a final de agosto. Não vai começar mais em janeiro. Se você está em Portugal, também tem uma diferençazinha aí, né? Porque as crianças entrariam tipo 15 de setembro e começa a entrar aí, ó, finalzinho de agosto, mais tardar começo de setembro, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa nos comentários. Um grande beijo e nos vemos nos próximos vídeos.